Paz do Senhor, queridos. Amém? Quero te convidar a você se colocar de pé, por favor. Vamos dar início ao nosso culto. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração, pela sua família. Todos aqueles que estão conectados conosco também. Creio num agir especial de Deus, num mover, num direcionamento, e eu sei que Deus vai falar com cada um de nós, amém? Quero te convidar a você a abrir a sua palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 11. A partir do 11, quero ler até o 14, parteado 14, 29, Jeremias 29, versículo 11, estou lendo na RA, na minha Bíblia, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos no lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu quero ler o versículo 11, mais uma vez. Eu quero que você preste muita atenção, porque é muito conhecido, mas toda vez que eu leio, mexe comigo, porque Deus está falando para mim e para você o seguinte: eu, Deus, eu, o Criador de todas as coisas, eu que tenho o domínio sobre tudo, sobre todos, sobre o tempo, sobre saúde, sobre família, eu que tenho todo o poder, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e os pensamentos que eu, Todo-Poderoso, o grande eu sou, tenho, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Amém. Pai, queremos te adorar, queremos te exaltar nesta noite, entregar este culto, a nossa adoração, tudo aquilo que será liberado desse altar. Pai, esses momentos de louvor, Pai, precisamos e dependemos do Teu Espírito Santo. Venha com a sua nuvem, venha com sua glória, venha com o seu mover. Pai, nós não somos nada sem o Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é quem sabe, é o Senhor é quem tem, é o Senhor é quem domina todos os pensamentos sobre nós, para nos dar, Pai, tudo aquilo que nós desejamos. Obrigado, Pai, por tão grande amor, por tão grande cuidado. Te louvamos, te adoramos, consagramos mais um culto ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o nosso Deus. Amém. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo que Tu és, Deus. Eu te louvo, Pai. Eu te adoro, Senhor.
inabalável é o Senhor, Deus, inabalável é o Senhor. Não há outro como tu, e não há outro como tu. Senhor, eu quero confiar em Ti, ó Pai. Ainda que tudo esteja difícil, Deus, eu quero confiar em Ti, porque somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor. Somente o Senhor não vai deixar uma situação qualquer nos parar, nos matar. Te louvamos, ó Deus, por tudo, Pai, te louvamos. Ele não vai deixar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute isso, Senhor, você nessa noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê nisso? Então declare alto, declare alto. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti, Senhor. Santo, 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 estou. Todavia queremos nos alegrar diante de ti, Senhor, porque um dia o Senhor escolheu se entregar, Pai, porque um dia o Senhor se entregou, não porque nós merecíamos, mas porque foi por amor, porque se não fosse pelas suas misericórdias nós teríamos sido consumidos, mas o Senhor escolheu se entregar e não nos rejeitou, nos aceitou a si mesmo cheio de falhas. Por isso, Deus, nessa noite queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome, porque santo és tu, Pai, santo é o Senhor, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a ti pelos séculos dos séculos. Santo, santo é o Senhor, Deus. Ele
maravilhoso, Pai, és tu, Deus. Quão maravilhoso és tu, Pai. Oh, Senhor, encontra nessa noite nosso coração rendido a Ti, ó Pai. Encontra nosso coração verdadeiramente voltado para o Senhor, ó Pai. Queremos estar aos Teus pés, ó Deus, porque não existe lugar melhor para se estar do que junto a Teus pés, buscando a Ti, contemplando a Tua face. Santo, Santo é o Senhor Deus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, Aos Teus pés, ó Deus. aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Recebe nosso coração, Senhor. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, Recebe, Senhor. meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Queremos derramar diante de Ti, Senhor. Recebe nosso coração, as nossas lágrimas. Santo, Santo, Santo. Oh, Senhor. Não importa o preço, Deus. Não importa o preço do perfume derramado. Não importa o preço daquilo que perdemos. A Tua presença é o que vale mais. A Tua presença é o que vale
vale mais, Senhor. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Queremos te entregar o nosso coração, o nosso louvor. Chegamos demais importante. Escuta o clamor dos seus filhos, o clamor da sua noiva aqui neste lugar. Recebe, Senhor. Queremos sentir a tua presença, porque não existe nada melhor do que te sentir, do que te sentir a tua presença, do que te receber. Não existe nada melhor. Queremos nos quebrar diante de ti, derramar o nosso perfume aos teus pés. Recebe o nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento tão glorioso na tua presença, Deus. Obrigado por cada louvor, ó Deus. Por cada momento que o Senhor tocou em nosso coração, por cada momento que o Senhor fez presente, desde a hora que chegamos aqui, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Abra nossos olhos, ó Deus, abra nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Pai, receber a tua palavra nessa noite, para que possamos receber o entendimento e o ensinamento nessa noite, Senhor. Abra nossos olhos, abençoa nossas vidas, abençoa a vida da pregadora. Assim eu te agradeço, Deus. Assim eu te oro, te agradeço. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas neste lugar. Amém. Pode sentar, queridos. Presbítera Cris, por favor.
Estenda a sua mão para cá, mesmo sentado, por favor. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, pelo louvor, pela adoração, pela cruz. Assim como, Pai, aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro diante dos teus pés, aquilo que era importante, que esse seja o desejo do nosso coração, sempre entregar para o Senhor aquilo que é o nosso melhor. Muito obrigado, Pai. Abençoamos a vida da presbítera, que a tua graça, teu amor, a tua unção, o poder do teu Espírito Santo flua através deste púlpito, deste altar. Nós como igreja abençoamos a vida dela, eu como pastor abençoo a vida dela e tudo aquilo que ela tem para liberar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos trabalhando desde a semana passada. Semana passada a gente falou um pouco sobre o período de guerra, né, os momentos que nós estamos vivendo. Na verdade, foi um período que eu estava buscando a Deus para entender algumas coisas que estavam acontecendo no nosso meio, né? Nós já estávamos vindo de alguns direcionamentos e começou a acontecer algumas coisas conosco, como igreja, como corpo de Cristo, e que eu fui buscar em Deus tentar entender, que algumas coisas eu fiquei meio que impressionada, sem compreender, e eu comecei a buscar em Deus, né, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? Como é que é? Para tentar compreender e ver se a gente estava, se eu, né, os meus posicionamentos estavam alinhados com o de Deus. Então, semana passada, um breve resumo, a gente falou um pouco a respeito dessa luta. Por que que eu foquei na questão do diabo? Porque são levantes que nós estávamos enfrentando, ou estamos enfrentando, e eu queria compreender por que que essas coisas estavam acontecendo. Nós sabemos que a nossa luta é contra nós mesmos, né? Nossa carne contra o nosso espírito, nossa luta é contra o mundo, ou seja, os padrões mundanos que são contrários aos padrões de Deus. A nossa luta é contra o diabo, né, o nosso inimigo. Mas nesse momento eu queria entender de Deus essa batalha mesmo com esse nosso inimigo. E o texto-chave da semana passada que a gente começou o culto foi Tiago 4:7, né, obedecei a Deus e resistir ao diabo, ou enfrentai o diabo e ele fugirá de vós. Eu disse que a maneira da gente vencer essa batalha é com Deus, amém? Não tem como vencer sem Deus. A chave para vencer as nossas batalhas é Deus. Por isso que desde o início o Senhor fala, não, né, se curve diante de outros deuses, não se voltem para outros deuses. Por quê? Porque isso será a sua ruína. Porque Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus criador, o nosso Deus, amém? Então a chave para vencer é esse, submete-se a Deus, esteja, né, obediente a Deus, esteja abaixo dEle, que você vai conseguir vencer essa batalha. E depois enfrente o diabo. Por quê? Porque o Senhor já nos deu autoridade, já nos deu o poder, né, no nome dEle, para enfrentar toda a força do mal. E a palavra de Deus fala que nada, absolutamente nada, nos causará dano. Amém? Então, nós falamos um pouco a respeito do Antigo Testamento, da libertação à restauração. Eu disse que nós íamos falar desde Êxodo, né, quando Deus libertou o povo do Egito, da escravidão, até o período de reconstrução, a fase ali de Neemias. E a gente percebe em todo esse período do Antigo Testamento, o povo de Deus sempre enfrentando batalhas. Por quê? Porque Deus fez uma promessa, né? Eu estou dando para vocês uma terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que essa terra está habitada. A terra é de vocês, mas tem intrusos lá, tem inimigos lá, e vocês têm que colocar eles para correr. Vocês têm que acabar com eles. E então a gente vê em toda a trajetória deles, eles conquistando essas terras, entrando nessa terra, conquistando, tomando posse e eliminando os inimigos que estavam nesse território, nessa terra. Eu disse que a terra somos nós, amém? Deus, né, quando Ele nos tirou da escravidão, do poder das trevas, que nós falamos que o Egito simboliza, né, o reino das trevas,
Faraó simboliza ali Satanás, o domínio que ele tinha sobre nós, amém? Quando nós estávamos distantes de Deus. Então, essa libertação, Deus nos libertou. Então, nós somos essa terra. A primeira terra que Deus nos dá, somos nós mesmos. Que nós temos autoridade para vencer áreas das nossas vidas que está sobre influência, sobre conhecimento, sobre domínio das trevas. E que agora nós temos que vencer. Amém? Mas também existem territórios, que é nossa família, nossa casa, nossa cidade. E Deus diz assim, para que eles não tivessem medo, que eles enfrentassem o inimigo, porque à medida que eles fossem avançando, Deus ia expulsando e eliminando esses inimigos. Ou seja, vocês vão que eu vou lutar por vocês, eu que vou batalhar, eu que vou vencer, amém? Então, nós vimos isso na semana passada. E nós vimos que eles conquistaram essas terras, entraram nessa terra. Eu disse que esse lugar de escravidão, né, quando a Bíblia fala tanto de Egito como de Babilônia, é o lugar fora da presença de Deus. Então a gente vai ver que num período, tudo aquilo que Deus orientou, tudo aquilo que Deus ensinou para o povo dele, que não era para se desviar da presença dele, que não era para adorar outros deuses, que não era para fazer aliança com aqueles povos, eram para destruir, porque se eles fizessem aliança, aquilo seria, né, aquele povo levaria eles a pecar e a se desviar do caminho de Deus. E tudo isso aconteceu. Então a gente vê que veio a consequência por esses erros. Então eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E lá eles permaneceram por 70 anos. Então quando eles foram tomados e levados para a Babilônia, Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, as muralhas, né, foram derrubadas, os portões queimados. Então foi um período de destruição. Amém? Mas hoje, queridos, nós falamos, né, na semana passada sobre isso, o período da conquista, e eu creio que em toda a nossa trajetória com Jesus, nós vamos viver esse momento de conquista. Por quê? Porque Ele está nos dando território, amém? E cada vez que a gente avança, a gente tem que conquistar esse lugar que nós estamos pisando, amém? Deus disse assim para Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. E Deus fala isso para a igreja dele, onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, Ele está nos dando, amém? Então, cada lugar que você vai, que você pisa os seus pés, você como um homem, como uma mulher de Deus, aquele solo pertence ao Senhor, é uma terra santa, é um lugar de propriedade de Deus, que Ele está nos dando, amém? Então, eu disse semana passada que essa fase que eu ia falar hoje, esse momento que eu ia falar de dois momentos importantes, que um era o da conquista, né, da entrada nessa terra, e que o outro já seria o momento em que a igreja está vivendo. Que momento é esse? O momento em que você já está na terra, amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O momento em que você já entrou na terra, você já está nela, você já está vivendo nela, e tudo aquilo que acontece, porque Deus falou, esse é o momento da igreja, esse é o nosso momento, amém? Esse é o momento que nós estamos vivendo. E eu quero trazer algumas coisas que Deus foi ministrando no meu coração. E eu queria que você abrisse seu coração e a sua mente, que nós vamos passear um pouco no livro de Neemias, para entender tudo aquilo que Deus quer passar para nós. Amém? Quero orar mais um pouquinho? Você pode curvar sua cabeça? Deus, nós te damos graça por esse momento. Pai, entregamos tudo em tuas mãos. Pai, cada filho que aqui se encontra, declaro que pertence ao Senhor, meu Deus. Este ambiente é do Senhor, são teus filhos, é a tua casa, é a tua palavra que está sendo ministrada. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, que o Senhor venha ministrar de forma poderosa em nós, ó Pai. E que tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para essa igreja, que todos nós venhamos nessa noite tomar posse, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Queridos, eu quero fazer um resuminho do livro de Neemias, porque, na verdade, eu vou focar em algumas coisas específicas e contar alguns testemunhos. Tá? Não vou entrar, não vou ler, porque são vários textos, eu quero resumir tudo o que aconteceu. Na verdade, o povo tinha voltado já, né, como eu disse, do exílio, né, Deus deu um tempo que eles permaneceriam lá, então ali eles já tinham sido liberados de lá, eles voltaram com a ordem, né, de Ciro, né, Ciro libertou eles para que eles voltassem para Jerusalém, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E lembrando que Jerusalém é a nossa vida espiritual, tá? Somos nós, esse momento nosso
de intimidade, de presença de Deus, porque Jerusalém é o lugar da presença, é o lugar da casa de Deus, é o lugar de intimidade com Deus. Então, esse é o nosso momento espiritual, esse é a nossa vida espiritual. Então, eles estavam nesse momento, eles tinham sido libertos, eles já estavam na terra, eles já tinham tomado posse dela, mas, de repente, no início do livro de Neemias, Neemias estava ainda na Babilônia, servia o rei, era copeiro do rei, e ele recebe, encontra com os irmãos, e ele pede notícia de como que estava o povo de Deus. E as notícias que ele recebe não são muito legais, né? As pessoas que chegam a ele dizem que a cidade, que o povo que tinha sobrevivido, que estava naquela cidade, estava em grandes dificuldades, que os povos, os outros povos que estavam ali no meio deles, desprezavam eles, e que a cidade ainda estava em ruínas, ou seja, os muros ainda estavam derrubados e os portões que tinham sido queimados ainda não tinham sido consertados. E Neemias fica muito triste, ele senta e chora e ora a Deus. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eles estavam na presença de Deus, eles estavam no lugar da presença, e eles estavam em grandes dificuldades. E, queridos, às vezes a gente pensa assim também. Eu estou na presença de Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou servindo a Deus. Tinha que estar tudo bem. E muitas vezes, muitos de nós estamos em grandes dificuldades e não compreendemos o porquê. Porque era exatamente o que estava acontecendo. Eles já estavam lá em Jerusalém, no lugar da presença. Eles já tinham levantado o altar para Deus. Eles já tinham reconstruído o templo. Mas o relato é de que eles estavam em grandes dificuldades. Que eles estavam sendo humilhados pelos inimigos. Que a cidade estava ainda destruída, em ruínas. E às vezes a gente para pensar assim, poxa, mas vai ver que é porque tinha pouco tempo que eles tinham sido libertos. Na verdade, queridos, teve 3 retornos da Babilônia. O primeiro foi deixa eu lembrar aqui o nome. Ajuda aí, universitários. Espera aí, gente. O primeiro retorno foi com Sesbazar. Deixa eu achar. Zorobabel. O primeiro retorno foi com Zorobabel, quando Ciro libertou, com essa ordem de reconstruir o templo. Depois teve um outro retorno com Esdras, que era um escriba, um homem conhecedor da lei de Deus. E depois outro, Neemias. Desse primeiro retorno de Zorobabel, ele voltou com essa ordem de reconstruir o templo. Queridos, eles ficaram em média 22 anos para reconstruir o templo. Por quê? Porque os inimigos se levantaram, a obra teve que ser parada. Aí os profetas, Deus teve que levantar profetas, que era Amós, e Zacarias, para exortar o povo, para motivar o povo, para não parar a obra, que tinha que continuar. Então, foi um período de 22 anos. Esdras foi enviado pelo rei para ensinar a palavra de Deus, porque ele tinha passado a vida estudando e se dedicando a obedecer. Então, ele é enviado para ensinar o povo 47 anos após a construção do templo. Então, aí já tinha passado 60 e tantos anos. Neemias foi 13 anos depois para lá, depois de Esdras. Então, aqui nós já temos, em média, 82 anos, queridos. 82 anos que o povo tinha saído do cativeiro e a cidade ainda estava em ruínas. Os muros ainda estavam derrubados e os portões ainda estavam queimados. E às vezes é exatamente isso que a gente faz. Toda a consequência de um pecado de uma geração passada, porque ali era uma nova geração, porque lembrando que eles passaram 70 anos no cativeiro, toda aquela consequência, aquela sujeira de pecados passados ainda estava ali naquela nova geração, que foi levantada para reconstruir, para edificar, para limpar, mas ainda estava da mesma forma. E às vezes, Deus quer que a gente se posicione, se levante para enxergar toda essa sujeira.
que às vezes está na nossa vida, ou na nossa casa, ou na nossa cidade, de gerações passadas. Nós já estamos na presença de Deus, nós já estamos cultuando a Deus, nós já estamos adorando a Deus, nós já temos a presença de Deus, mas aquilo ainda está no nosso meio. Os inimigos que eram para expulsar do nosso meio, eles estão convivendo conosco. E nós estamos aceitando, e nós estamos suportando, e nós estamos convivendo com isso como se fosse tudo normal. E na verdade, não é normal. Tem alguém comigo aqui? Amém? E quando Neemias ouve isso, ele chora. E ele vai para a presença de Deus orar e pedir perdão. Primeiro ele reconhece ali ele e a família, a geração dele como pecadores. E fala: Senhor, nós realmente pecamos, nós te desobedecemos, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor falou para a gente não fazer. Mas ele traz à memória de Deus uma promessa, mas o Senhor disse que se nós nos voltássemos para ti, o Senhor voltaria para nós. Se nós nos voltássemos, nos arrependêssemos e te obedecêssemos, o Senhor juntaria, traria de volta todo o seu povo para aquela terra, para a terra que o Senhor prometeu. Sabe, queridos, Deus quer levantar, ou está levantando no nosso meio, Neemias desse tempo, que vai olhar para toda aquela sujeira, que infelizmente ainda está no nosso meio, e vai falar assim: oi, olha para tudo isso, olha para toda essa sujeira, olha para toda essa vergonha. A gente tem que fazer alguma coisa. Sabe, Neemias ora, pede a Deus uma orientação, ele é abençoado pelo rei, ele é liberado pelo rei para fazer isso que estava no desejo do coração dele, que era ir a Jerusalém para começar essa obra que era necessária ser feita. Mas sabe, ele vai para a cidade, quando ele chega lá, ele passa 3 dias, 3 noites, ele anda pela cidade, observando o estrago, observando toda a ruína, sem falar nada para ninguém. Ele vai primeiro observar, olhar aqueles lugares escuros, aqueles lugares sujos, aqueles lugares de vergonha, aqueles lugares de pecado. E depois que ele observa os lugares, ele chama o povo. E ele fala o seguinte, eu quero ler com vocês. Vocês não precisam abrir, mas ele diz assim, Neemias 2:17. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei tinha me dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução. E hoje, queridos, é esse convite de Deus para mim e para você. Vamos começar a reconstrução. Eu disse semana passada que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Aquilo que entra, queridos, dentro da nossa casa, nós que temos autoridade de deixar entrar ou sair. Às vezes o inimigo tem entrado e às vezes a gente não tem se posicionado. Mas sabe, eu sempre comentava o seguinte, e já ouvi outras pessoas comentar também, que Deus ele é cavalheiro, ele bate na porta, ele não entra sem a permissão de ninguém. Na verdade, queridos, Deus é um Deus de princípio, que cumpre a palavra dele, amém? Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Por isso que ele fala, clame a mim, porque se você não clamar, ele não vai vir. Porque se você não abrir, ele não vai entrar, porque ele te deu o poder de escolha. Você escolhe quem você quer servir, se é o bem ou se é o mal. Você escolhe o que você quer fazer, se você quer bênção, se você quer maldição, se você quer a vida ou você quer a morte. A escolha ainda é nossa. Mas sabe, Satanás, a palavra mesmo fala que ele é ladrão, ele entra onde ele não é convidado. E por isso que você tem que se posicionar e colocar ele para correr. Você já viu um ladrão bater na sua porta para falar, ei, deixa eu entrar aí que eu quero roubar uma TV, um celular? Não, ele entra.
Mas se você sabe que ele vai entrar, o que você faz? Você se prepara com as armas necessárias para você não permitir que ele entre lá, porque ele não tem autorização para entrar lá. E quem decide isso é você, amém? Isso tem que entrar no nosso coração, porque nós precisamos, como igreja, nos posicionar diante dos ataques das trevas. Então, queridos, Neemias, ele se levanta como esse homem que vai lá para motivar esse povo a começar a reconstrução. Neemias não foi ele que reconstruiu. Ele foi lá como um enviado de Deus, como um homem de Deus, que não se conformava com que aquele povo, que era o povo dele, com que aquela geração estava vivendo. Porque ele sabia que aquela condição não era a condição que Deus queria para aquele povo, amém? Que aquele lugar de vergonha não era o lugar que Deus tinha colocado o povo dele, amém? Então ele se levanta para motivar o povo. E sabe que tanto sacerdote como levita, como todo o povo, os oficiais, junto com ele, decidiu começar aquela obra. E é aqui que eu quero falar. Deus já tem nos chamado há algum tempo ao conserto. Deus já tem nos movimentado, essa igreja, ao conserto. Para a gente limpar aquilo que não está legal. E sabe, queridos, hoje eu estou aqui para falar assim, vamos começar a obra, mas na verdade, a obra já começou, amém? E quando eu comecei a falar com Deus, justamente falei, Senhor, por que tudo isso está acontecendo, né, no nosso meio? Quantas pessoas sendo atacadas, quantas pessoas sendo de alguma forma opressa, e foi exatamente isso que Deus falou. Que estava tudo certo. Não tinha nada de errado. Nós estávamos avançando e Ele estava limpando, amém? Só para vocês entenderem, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, uma intercessora teve um sonho. Que ela precisava entrar na igreja para orar, porque no fundo da igreja tinha pessoas presas. Ela achou estranho o sonho e ela me contou. E eu falei, vamos orar, né? Para Deus revelar o que significa isso, porque igreja é lugar de liberdade, não de prisão. Então, tem alguma coisa que Deus quer mostrar. Mas o nosso entendimento naquele momento era que existiam pessoas de Deus dentro da igreja que em alguma área da vida dela, ela estava sendo presa. E que Deus queria libertar, porque Deus não mostra nada, né? Ele mostra porque Ele quer fazer algo, Ele quer mudar aquela situação, amém? E ela me contou esse sonho, eu falei isso para ela, falei, vamos orar porque não está certo. Igreja é lugar de liberdade, onde o Espírito Santo de Deus está e a liberdade, não tem que ter ninguém preso. Queridos, na mesma noite que ela me contou o sonho, ela sonhou o mesmo sonho. Novamente, ela tinha que entrar na igreja para orar, porque dentro da igreja tinha pessoas presas. Enfim, a partir desse dia, Deus começou a movimentar e a fazer muita coisa com a gente, com a liderança, né, orientando os pastores relacionada a isso. E nós tomamos um posicionamento e fizemos, né, um momento de oração, na presença de Deus. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando Neemias foi lá para reconstruir a cidade, ele envolveu todo o povo. Enquanto Deus ministrava isso comigo, né, a respeito do que nós estávamos vivendo, Deus falou assim, essa é uma obra para a igreja. Vocês já começaram, mas é uma obra para a igreja. Todo o povo se envolveu na construção do muro e dos portões, amém? Todo o povo se envolveu na limpeza da cidade. Deus é um Deus que trabalha, queridos, com uma nação, com o povo de Deus, com a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele trabalha no individual, em cada membro trabalha, mas Ele quer trabalhar no corpo, amém? E se você for ler o capítulo 3 de Neemias,
É exatamente isso. Ali mostra todo o povo se envolvendo, tanto o sacerdote como o levita, como cada pessoa. E ainda fala assim, fulano se levantou como cabeça daquela casa e construiu em frente à sua casa. Então, assim, cada lugar, cada território, cada lugar que aquela pessoa estava, ele era responsável em levantar um muro, em participar da construção, em fazer aquela limpeza. E o que eu quero dizer com isso? Que é papel de todos nós trabalhar nessa edificação. Amém? Só, queridos, que para começar a obra é necessário tirar toda a sujeira, todo o entulho, tudo aquilo que está impedindo, porque o muro foi derrubado, a sujeira estava toda lá. E não tem como levantar, porque não tinha espaço. Eles tinham que tirar toda a sujeira para depois levantar a construção. E é isso que eu quero focar nessa noite. É necessário tirar todos os entulhos, toda a sujeira, toda a bagunça. Tudo aquilo que é vergonha, tudo aquilo que é humilhação, tudo aquilo que é desprezo, tudo aquilo que é ruína, é necessário tirar. E quem vai tirar? Eu e você. Amém? E essa é uma parte muito trabalhosa. Porque lá em Neemias 2... Deixa eu ver, né? 2 não. Neemias 4, 10. O povo até cantava uma canção, queridos. Eu acho que eles estavam tão cansados, mas ele falava mesmo assim, vamos adorar a Deus, né? Eles cantavam assim, os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? O povo já estava cansado porque era muita coisa para tirar. E se não bastasse o cansaço, se não bastasse, né, todo o trabalho que eles tinham, ainda tinha os inimigos, que era o povo estrangeiro que estava no meio deles, que se levantaram a todo momento para atrapalhar a obra de Deus. Desde o início até o momento em que eles terminaram, eles estavam tentando de alguma forma parar o trabalho de Deus. Primeiro eles quiseram construir junto. Não, nós vamos participar porque nós também servimos esse Deus. Neemias falou, não, aqui não, nós vamos construir, né? E aqui você não tem nem nada nesse território. Depois eles começaram a caçoar. Aquilo que nós falamos semana passada. Começou a rir, mas quem são esse povo, esses judeus aí fracos? Será que eles estão achando que vão construir em um dia essa muralha? Quem que eles pensam que são? Será que eles acham que vão construir uma muralha forte? Depois eles ameaçaram vir contra eles, queridos, atacar eles. E por fim eles começaram a ameaçar o líder deles, o próprio Neemias, que estava responsável por aquela obra. Porque nós vamos enfrentar esse tipo de ameaça quando nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus, amém? Mas escute algo, Deus não te chamou para a batalha para você perder. Deus te chamou para a batalha porque Ele já te deu a vitória, amém? Ele já te deu a vitória. Por isso que Ele te chamou. Ele não te chama para a batalha para te matar, queridos. Ele chama você para a batalha para te libertar, amém? Para libertar você, para libertar a sua casa, para libertar a sua família, a nossa cidade, a nossa igreja. É tempo de reconstruir, amém? Sabe, queridos, eu quero te motivar nessa noite a entender tudo isso. Porque Deus tem algo grandioso para fazer no nosso meio, amém? Deus tem algo poderoso para fazer no nosso meio. Mas não tem como construir, porque não tem espaço. É necessário tirar toda a sujeira, para que seja levantado aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Amém?
Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou levando uma vida certa com Deus, né? Eu estou bem com Deus. E eu achei muito interessante, porque Neemias estava numa vida confortável, queridos. Vivendo a vida dele, copeiro do rei, numa posição tranquila. Mas ele entendeu o chamado de Deus para ele e o tempo em que ele estava vivendo. Tem uma passagem em Gênesis 26, se eu não me engano, um período que teve fome, e Isaac saiu da terra dele. E Deus falou para ele não ir para o Egito, então ele foi para aquela região, se eu não me engano, dos filisteus. E, queridos, a palavra fala que onde ele passava, ele ia cavando os poços que o pai dele, Abraão, tinha já cavado. Mas aqueles poços tinham sido entulhados pelos inimigos. E em cada lugar que ele passava, os funcionários dele desentulhavam aqueles poços, porque sabia que ali tinha água. Existem lugares que a geração passada já andou, que flui águas, mas que está com entulhos, está tampados. E nós precisamos tirar esses entulhos, desencavar, colocar para fora essa sujeira, cavar esse buraco, para encontrar essas águas. A palavra de Deus fala que quem beber da fonte que é Jesus, do interior vai fluir rios de águas vivas. Só que às vezes, queridos, não está fluindo porque está cheio de entulho. Precisa tirar para essa água jorrar, amém? A obra, às vezes, não é fácil, às vezes é trabalhoso, é cansativo, mas existe uma recompensa. E Deus, nessa noite, nos convida para ir para esse lugar de conserto, tirar aquilo que não está certo. Mas o que é essa sujeira, o que é esse entulho? Queridos, são pecados. São áreas de perseguições. São áreas em que de alguma forma, Satanás tem tentado te segurar, te prender, te paralisar. Pode ser na área sentimental, pode ser na área sexual, pode ser moral. Que nós precisamos limpar. Como que limpa? Arrependimento, confissão, abandono, pedido de perdão. Tem muita gente presa por falta de liberar perdão ou de pedir perdão. Tem muita gente presa em dores, em feridas lá de trás, que poderia já ter sido resolvidos, mas que ainda não foi. Tem gente presa em inimizade, que Deus já pediu para consertar relacionamentos e que ainda não consertou. E, queridos, eu acho fantástico, porque eu meditando nessa passagem, e a palavra de Deus fala quando Neemias terminou a obra. Mas antes, uma das coisas que eu disse, o inimigo, ele tentou tirar Neemias desse lugar de proteção, desse lugar. Ele fez de tudo, até levantou falsos profetas, homens de Deus, para dar profecias falsas a Neemias, para desviar ele do propósito de Deus. Falaram para ele se esconder no templo, porque senão ele seria morto. E isso me traz à memória a ameaça que foi feita a Elias. Elias foi para o lugar da presença, foi para o monte, fugindo. E sabe o que Neemias disse? Neemias falou, eu não sou homem para fugir. Como que eu vou me esconder na presença de Deus? Ele tinha convicção da obra que Deus colocou ele para fazer. E depois ele fala que eu, pensando a respeito de tudo isso, eu compreendi que não tinha sido Deus que tinha mandado aquela mensagem. Tinha sido o inimigo, porque ele queria parar a obra de Deus.
E todos os momentos que ele mandou mensageiro para Neemias, Neemias falou: eu estou fazendo uma obra muito importante e eu não vou parar para ir onde você está. Essa obra não pode ser parada. Amém? Queridos, Neemias, ele termina a construção, está lá em Neemias 6,15. Fala assim, que as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Depois de 52 dias de muito trabalho, eles concluíram aquela obra. E algo que me chamou muita atenção, porque eu já li várias vezes isso aqui, e tem hora que Deus, desperta a gente para algumas coisas. E para mim, o que ele chamou a minha atenção foi para esse nome, Elu. No dia 25 do mês, Elu. E claro que o calendário judaico é diferente do nosso, mas eu fui pesquisar o que significava esse Elu, o que significava isso para a tradução judaica, o que quer dizer isso, porque a Bíblia dá uma ênfase, ele mostra ali que justamente naquele mês foi o mês que eles concluíram aquela obra. Elu significa busca. Esse mês é o mês que eles consideram como o mês do arrependimento, da preparação. O mês de buscar a misericórdia de Deus, de buscar o perdão de Deus. É o mês da preparação para o ano novo que vai chegar. Para o dia do perdão, que é o Yom Kippur. Então é o último mês do calendário judaico. Então aquele último mês eles se preparam para o novo de Deus, para um tempo novo, para aquilo que está chegando. E isso mexeu muito comigo. Arrependimento. Levantar a muralha no tempo do arrependimento. No tempo da busca. E queridos, a tradição judaica, eles pegam esse mês e eles recitam rezas de pedido de perdão a Deus. Porque para eles foi nesse tempo que Moisés subiu no monte pela segunda vez para buscar o perdão de Deus e a presença de Deus, depois que o povo pecou com o bezerro de ouro, depois que o povo abandonou Deus. E é interessante porque lá em Deuteronômio Moisés relata esse acontecido. Moisés subiu a primeira vez para receber as tábuas da lei. Passou lá 40 dias e 40 noites. Recebeu a lei. E daí ele desce, Deus manda ele descer, porque o povo tinha se desviado da presença dele. E quando ele chega lá, ele vê aquele bezerro de ouro, o povo adorando o bezerro. Queridos, ele fala que ali ele se prostra e passa mais 40 dias e 40 noites, clamando o perdão de Deus, porque ele temia a ira de Deus. Porque quando ele saiu de lá, o Senhor falou: vai, que eu vou destruir esse povo é rebelde, é desobediente. Ele saiu da presença de Deus com uma sentença, mas quando ele desceu e viu o pecado do povo, ele não se conteve, ele se prostrou e novamente ele passou 40 dias e 40 noites clamando o perdão de Deus. E aí Deus fala para ele: sobe no monte, lavra novas tábuas que eu vou dar novamente a lei. E, queridos, ele sobe novamente e ele passa lá mais um período de 40 dias e 40 noites na presença de Deus, clamando a Deus e recebendo ali novamente a aliança. Ele desce de lá depois de 40 dias com o perdão de Deus e com a presença. Por que com a presença? Porque Deus tinha dito para ele: eu não vou no meio desse povo. Vocês vão entrar na terra, eu vou enviar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou junto, porque se eu for, eu destruo esse povo. E esse período aqui é que o povo judeu comemora esse mês de Elu. Eles fazem essas orações de arrependimento em lembrança desse período em que Moisés subiu pela segunda vez para buscar a presença de Deus novamente para o meio deles e para receber o perdão de Deus por aquele pecado. E eu nem sabia, porque para mim Moisés tinha feito 2 períodos de 40 dias só de jejum. Na verdade, ele subiu no monte 2 vezes e fez, mas ele fez 3 períodos de jejum de 40 dias e 40 noites sem comer nem beber água. E eu fiquei, uau. Queridos, às vezes a gente pensa assim: Deus, mas eu tenho levado uma vida reta, eu tenho levado uma vida na tua presença, eu tenho me consertado,
Escuta algo, Moisés também estava na presença de Deus, agradava a Deus, estava fazendo tudo o que Deus mandava, mas ele, quando viu o povo naquela miséria, quando viu o povo sob o juízo de Deus, ele se humilhou e foi buscar a presença de Deus. Deus tinha falado para ele: Moisés, eu vou matar esse povo e vou fazer de você uma geração, uma descendência numerosa. Mas ele falou: não, Senhor, esse é o teu povo. De olhar para o povo dele e ver: esse é o povo de Deus. Meu irmão está aqui no meio. Meu irmão fez o bezerro. Deus não pode destruir meu irmão. É ter a compaixão. É olhar para o próprio irmão e falar assim: Deus quer me salvar, Deus me salvou, mas o meu irmão vai junto comigo. Amém? É esse posicionamento que Deus quer de nós. Orar buscando o Senhor. E quando Deus foi ministrando isso no meu coração, queridos, eu pensei: nós temos que fazer esse período de Elu, esse período de arrependimento, esse período de busca por Deus, esse período de clamar pela misericórdia, pelo perdão dEle. Porque isso vai fazer com que a gente tire do nosso meio toda a sujeira. Esse período de se arrepender, de observar nós mesmos, assim como Neemias fez, andou aqueles 3 dias pela cidade observando, de olhar para nós e observar aquilo que está errado, de se humilhar diante de Deus e reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, confessar os nossos pecados e pedir perdão pelo pecado nosso, da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação, queridos. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, queridos. Só que Deus conta comigo e com você para fazer isso. E como isso queimou no meu coração? Porque eu pensei: Deus está pedindo isso para a gente, esse tempo de buscar a presença dEle em arrependimento, em quebrantamento, em confissão, em reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos erros. Tirar toda a sujeira do nosso meio para que Ele venha e levante aquilo que tem que levantar. Sabe, queridos, o que Deus falou no meu coração? Filha, a obra já começou, como eu disse para vocês. Ele falou: que vocês estão vendo essa movimentação, essa agitação no meio de vocês, é porque vocês se posicionaram e eu estou fazendo a limpeza. Se com uma liderança que se posicionou, Deus está fazendo a limpeza, calcule o que Deus vai fazer quando toda a igreja se posicionar, amém? Você é responsável pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. E Deus espera que você se levante nesse tempo para fazer a diferença. E nessa noite eu ia propor esse tempo, mas eu não vou propor, não. Porque esse negócio é com o pastor Murilo. Que nós, intercessoras, já tínhamos até combinado começar a partir de amanhã, mas não vamos começar também, não. Que vamos ouvir o que o pastor Murilo tem para nos direcionar. Porque, queridos, Deus me lembrou de um outro sonho. Uma das intercessoras teve um sonho da pastora Lu grávida, de 3 meses. E no sonho, a pastora Lu estava grávida, mas tinha ido no médico fazer ultrassom, mas o médico não estava, e ela meio que comentando com essa intercessora como se: tudo bem, fui lá, ele não estava, vou marcar outro dia. Mas como se não estivesse se importando com aquela gestação. E ela ficou sem entender. Aí, novamente, ela veio me contar, eu falei: vamos orar que Deus vai revelar, porque Deus não dá sonho, se é dele, ele revela. Não tem propósito dar um sonho para não falar o que é. E, queridos, Deus revelou exatamente o que era. Deus falou assim que esse ano, no Descende, Ele liberou algo para a nossa igreja, mas que estava sendo gerado e que nós não estávamos dando importância àquela gestação. E essa semana Deus me lembrou de algo. Ele falou bem assim: tudo aquilo que tem sido ministrado, o pastor Murilo trouxe a respeito das embalagens, que a embalagem a gente vai colocando tanta tranqueira dentro que chega uma hora que você tem que tirar, queridos, porque não é o propósito encher aquela embalagem com aquelas tranqueiras. O pastor Murilo pregou sobre as pressões que a gente sofre. E sabe o que Deus falou? Para nos animar.
antes de nascer, vem as dores do parto. Então, se a pressão vai vir, queridos. Mas é para você suportar. Porque você vai ter alegria daquilo que será gerado, amém? E eu posso te garantir que está para nascer, amém? Quero que você receba essa palavra e se posicione. Porque é um tempo de conserto. É um tempo de reconstruir as muralhas. Muralhas é esse lugar de proteção, é esse lugar de segurança, é esse lugar, queridos, que nada te ataca. Sabe, o único lugar que nós temos essa segurança, essa proteção? No esconderijo do Altíssimo, amém? E Deus tem uma promessa liberada para mim e para você que eu quero ler. E eu quero que você tome posse. Eu disse que Amós e Zacarias, queridos, eles foram os profetas contemporâneos de Neemias e de Zacarias. Foram os profetas contemporâneos, né, da época pós-exílio, da época da reconstrução. E Zacarias tem uma visão, a terceira visão dele. E essa visão ele fala a respeito, se você for ler toda ela, fala também a respeito ali da libertação, quando o povo de Israel, né, foi livre ali do cativeiro. E nessa visão ele vê um moço com uma corda de medir. E quando ele vê esse moço saindo para medir, um anjo pergunta, o que você vai fazer? E ele fala, eu vou medir Jerusalém, a largura e o comprimento. E ele sai. E de repente o anjo que estava falando com o profeta, chama o outro anjo e fala, diz para ele que Jerusalém terá tantos habitantes, tantos animais, que não será possível construir uma muralha. Para começar, eu quero declarar isso sobre a nossa igreja. A Yamir vai ter tantas pessoas livres que não vai ser possível construir muralha. E aí Deus fala o seguinte, queridos. 2:5. Eu vou ler todo para você entender. Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei, aonde você vai? Ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi o anjo que havia falado comigo, ia saindo. Nisso, outro anjo veio se encontrar com ele e o primeiro anjo disse, corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir, Jerusalém terá moradores novos. E haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. E essa é a promessa de Deus para nós. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta da Yamir. Amém? E que Ele morará na sua cidade. E ali mostrará a sua glória. Deus diz para nós. Ele mesmo será essa muralha de fogo. E o que ele diz nessa noite, queridos? Tira o entulho, que a muralha eu levanto. Tira o entulho. Tira a sujeira, que a muralha eu levanto. Serei essa muralha de fogo em volta de vocês. Amém? É tempo de reconstrução. Será que eu posso ouvir um glória a Deus, você que está se posicionando agora? Amém, queridos. Vamos ficar de pé? Tempo de arrependimento, tempo de confissão de pecados, tempo de buscar a Deus, porque Ele quer fazer. Tem algo para nascer, queridos. Tem algo para nascer. Só que Ele conta comigo e com você. Deus não quer fazer nada sozinho. Ele conta com a gente para participar dessa obra. Esse é o tempo, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas verdades, pelas Tuas promessas.
Nós queremos sair daqui essa noite, Senhor, com essa convicção de que nós fazemos parte disso. Que nós vamos nos levantar nesse tempo, Senhor. Nós vamos nos preparar nesse tempo, Pai. Tirando tudo aquilo que te desagrada do nosso meio. Nos submetendo à tua vontade, às tuas verdades. Nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor dá a palavra, o Senhor capacita, o Senhor fortalece, o Senhor provê. Assim como Neemias, quando teve a ordem do rei, ele partiu. Ele partiu com a palavra, ele partiu com um exército, ele partiu com a provisão necessária, ele partiu com as cartas, com a autorização necessária. Nós cremos, Pai, que debaixo da tua palavra, que sob a tua palavra nós vamos andar. E nós vamos, ó Pai, fazer a obra que o Senhor já determinou para essa igreja, para esse tempo, para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Nós cremos, Senhor, num tempo novo, um tempo, ó Pai, onde o Senhor está conosco, nos guiando, nos orientando, nos conduzindo. Nós sabemos, ó Deus, nós temos clamado por coisas grandes, mas nós sabemos que enquanto não estiver espaço para que o Senhor faça, o Senhor não vai fazer. Mas nós, Pai, nos colocamos agora para tirar tudo aquilo que tem impedido o Senhor de agir. Toda a sujeira, todo o entulho, tudo aquilo que não tem permitido de levantar o muro, de levantar a sua obra. Nós nos comprometemos como a igreja do Senhor em fazer e em continuar essa obra, em nome de Jesus. Pai, entregamos cada família, cada vida diante do Senhor e declaramos, Senhor, que nós não vamos não vamos temer, Senhor, a nenhum ataque, não vamos temer, Pai, a nenhuma afronta, não vamos temer, Senhor, a nenhuma dificuldade, opressão, porque o Senhor já nos deu a força necessária para vencer e para enfrentar cada uma delas, ó Pai. Nós estamos saindo daqui com entendimento, ó Deus, desse tempo e sabendo, ó Pai, que nós não estamos só, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, o que mais a gente precisa? O que mais a gente precisa? De nada, Pai. O Senhor é suficiente para nós. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem nós temeremos? Senhor, nós não temeremos ninguém. Ninguém, porque nós estamos com o Senhor dos exércitos. E maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E nós sabemos que o Senhor nos convidou para a vitória. O Senhor nos convidou para a vitória. Oh Deus, e pela fé, Pai, nós sabemos, lá em Hebreus fala que pela fé as muralhas de Jericó foram derrubadas. Nós cremos que pela fé as muralhas de Jerusalém, da nossa Jerusalém, será levantada, em nome de Jesus, será erguida. O Senhor será sim esse muro de fogo ao nosso redor, ó Pai. E nós te glorificamos por isso, Senhor, porque isso não é mérito nosso, isso é bondade sua. Isso é a fidelidade do Senhor, isso é a palavra do Senhor se cumprindo. Quando a gente se sujeita a Ti, se submete a Ti, o Senhor faz a sua obra. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. A sua palavra não falha, Deus. E nós cremos nessa verdade que já foi liberada sobre a nossa igreja. Nós tomamos posse, Senhor, e nós não aceitamos nada menos do que o cumprimento de cada uma delas. Cada uma delas. Nós viveremos, ó Pai, veremos os propósitos do Senhor, a bondade do Senhor ainda neste tempo. Ainda neste tempo. Pai, a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aqueles que se aproximam de Ti têm que crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador. Ó Pai, o Senhor é um Deus que abençoador. E nós cremos que o Senhor é um Deus que ama nos abençoar, que ama dar presente. Nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus fiel, justo. Obrigada, Senhor. Nosso coração se abre em agradecimento a Ti, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pela graça, Pai, pela graça que se derrama dia após dia sobre nós. Nós não merecemos, ó Pai, mas nós Te agradecemos e nós recebemos essa bondade que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos.
o aleluia daqui a pouco. Presta atenção. A palavra do Senhor diz que finais dos tempos, muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas dirão: Senhor, Senhor. E nós já cansamos de falar isso, que toda vez que a Bíblia fala 2 vezes a mesma coisa, repete, é porque Deus quer destacar aquilo, porque é algo muito importante. Queridos, eu confesso que essa semana eu comecei muito tranquilo com aquilo que eu ia ministrar domingo, orando, conversando com a pastora, vendo aquilo que Deus queria. E quem está no nosso grupo do Zap sabe que eu testemunhei isso hoje à tarde. E eu comecei a orar sobre a palavra que eu iria ministrar domingo, e eu comecei a escrever tudo sobre Neemias. E quando a presbítera Cris anunciou, e eu já sabia que ela iria falar sobre batalha espiritual, ela já tinha falado comigo, tinha dado um direcionamento, mas, Cris, de verdade, eu jamais me toquei que ela poderia falar alguma coisa sobre Neemias. E ela começou, depois nós conversamos, e ela falou algo, que ela iria fazer algo com as intercessoras. E eu falei assim: presbítera, não faça. Não faça, porque Deus tem me dado um direcionamento diferente. E eu vou falar sobre isso domingo. Então eu nem posso falar, queridos, porque primeiro que ela já pregou metade daquilo que eu vou ministrar. Então eu louvo a Deus porque eu vejo, não tem como, queridos, a gente não perceber o agir, o direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Amém? E isso gera um temor muito maior no meu coração. Eu vou voltar para casa com muito mais zelo e cautela com aquilo que Deus quer falar, porque eu sei que Ele quer falar algo poderoso para nós sobre essa palavra. Amém? Então eu quero lançar algo poderoso para você sim domingo, mas eu preciso fazer algo hoje. Nós temos uma mania de deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito agora. E eu aprendi com um homem inteligente, que ele fala: tudo que você deixa para fazer segunda-feira, você está falando que não tem importância para você. Tudo que você deixa para fazer no dia de amanhã e não faz hoje, você está falando para o teu cérebro: isso não é tão importante, porque aquilo que é necessário, aquilo que é importante, você faz na hora, você faz no momento. Então, para nós terminarmos este culto, porque senão eu vou ministrar aquilo que Deus já tocou, mas eu quero fazer uma coisa. Você que está desviado, você que está afastado, você que está com os muros caídos da sua vida, e você quer reconstruir a sua vida, reconstruir a sua vida com Deus, restaurar a sua vida com Deus, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém que gostaria, querido, que percebe que está... Vem aqui, meu irmão, vem aqui. Você que levantou, vem aqui. Vem cá, eu vou orar com você. Aqui, não vou aguentar. Tem mais alguém, querido, que quer vir? Hoje é um dia de reconstrução e começa agora. E começa hoje. Tem coisas que não dá pra gente deixar para amanhã. Querido, eu vou lançar algo poderoso domingo. Eu sei que vai envolver toda a igreja. Mas hoje é um tempo pessoal, individual, de acerto, de reconciliação, de restauração. E essas vidas vieram aqui porque elas sabem e entendem a necessidade de realmente traçar um plano novo com Jesus. Nós temos 3 homens e 2 mulheres. Nós temos 5 líderes, 3 homens e 2 mulheres. Presbítero, vem cá. Mesmo à distância, mas eu quero que vocês fiquem atrás.
nós vamos manter, está todo mundo de máscara, manter o distanciamento, mas eu queria que vocês colocassem a mão no ombro de cada um, por favor. Amém. Pai, o Senhor preparou esse momento, Senhor. O Senhor preparou esse momento porque o Senhor ama cada um deles. Porque o Senhor não abre mão de nenhum deles, porque o Senhor tem propósito para a vida deles. Pai, eu sei que às vezes as pressões são difíceis, as lutas são difíceis. Vem o Sambalate de Tobias da vida querendo nos desanimar, querendo desviar do propósito, querendo falar que não vai conseguir. Quem são vocês? Querendo caçoar, rir. Pai, mas o Senhor que começou essa obra, o Senhor é poderoso para terminar. E o Senhor não abre mão deles. O Senhor não abre mão deles. O Senhor não abre porque o Senhor ama eles, Pai. E eles vieram aqui porque eles querem ter uma nova vida, ter os seus muros reconstruídos. Pai, então em nome de Jesus, como pastor, eu oro pelo coração de cada um deles. Peço, Senhor, que o Senhor perdoe os pecados. Pai, não importa o passado, não importa as falhas, não importa onde caíram, não importa o que fizeram, importa que o Senhor morreu na cruz. O Senhor morreu na cruz por amor a cada um deles, e o Senhor apaga os pecados, e o Senhor tem muros reconstruídos, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem uma nova Jerusalém para cada um deles. Então, Pai, que a partir de hoje, não é de amanhã, mas que a partir de hoje, que a Tua bênção, que a Tua restauração, que o Teu perdão, que o Teu renovo, Pai, que os muros reconstruídos, Pai, sejam hoje na vida deles. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, todo plano de Satanás contra a vida deles, todo levante do inimigo. Pai, nós cancelamos, destruímos, em nome de Jesus. Satanás, falamos para você, solta a vida deles agora, em nome de Jesus. Solta a vida deles agora, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos sejam acampados, Pai, em volta dele, e que a paz, a alegria, o Teu amor que excede todo o entendimento, invada, Pai, invada o coração deles, Pai, que eles não possam mais escutar as acusações de Satanás, as acusações do inimigo, mas que eles possam sair daqui, sabendo que eles são novas criaturas, que eles estão de novo com o Senhor, para cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, amém. Montanhas estremecem, demônios já fugiram, na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno. Você declara isso? Que possa não há, Senhor, diante da presença do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Santo. Aleluia, Santo.
atenção. Amanhã nós temos noite da adoração, 19h30, quero te convidar. Sábado tem culto dos jovens. Domingo de manhã nós temos uma reunião com o pessoal que vai batizar. E domingo à noite, se eu fosse você, eu não perderia um culto que eu sei, querido, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que será poderoso, porque é o Espírito Santo que está conduzindo isso aqui. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, por essa palavra, pelo teu direcionamento, porque o Senhor está conosco. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor nos deu um final de semana totalmente protegido, guardado, abençoado. Pai, essas vidas que vieram aqui, Senhor, que elas tenham um final de semana abençoado. Pai, que elas tenham uma noite hoje, Pai, abençoada, de paz. Pai, que a alegria do Senhor invada o coração delas. Pai, que elas cumpram, Pai, que elas cumpram tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela vida da presbítera Cris, por cada líder, por cada pessoa que o Senhor tem levantado nessa igreja. Nós te amamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, ótimo final de semana. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.